Olá amigos da Tribuna Regional TV Web, eu sou o Rogério Inácio e mais uma vez nós estamos juntos aqui na sua tribuna e trazendo para vocês a partir de agora um novo programa da grade da programação da Tribuna Regional. A partir de agora você acompanha comigo o programa Ponto de Vista. No programa Ponto de Vista, sempre um convidado especial para debater os assuntos da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, destacando sempre as principais notícias da semana. E o nosso convidado desta semana é o nosso amigo Jatobá. Jatobá, seja muito bem-vindo ao primeiro programa Ponto de Vista na Tribuna Regional. Muito obrigado, é uma honra estar com você aqui, Roger, e estar falando com todo o seu público, o público de Londrina, do estado do Paraná e, por que não dizer, do Brasil. É uma satisfação estar com todos vocês aqui nesse momento. Nós tivemos aí várias notícias importantes nesta semana que passou, principalmente em Brasília, que é a pauta do primeiro programa Ponto de Vista aqui na tribuna. E a notícia principal é o julgamento no STF com relação à prisão em segunda instância. Qual o seu posicionamento com relação ao que está acontecendo no STF e esse julgamento que foi paralisado e retorna agora no começo de novembro? Olha, isso é uma vergonha, né? Essa paralisação, certo? No meu ponto de vista, já é uma estratégia, e a expectativa da população brasileira, certo? É imensa, todo mundo nervoso com esse tipo de coisa, porque a previsão é que muitos bandidos irão para as ruas, vão tomar as ruas, né? Disse que não era tanto assim, mas é um número considerável. E o que estão dizendo é que haverá um empate e fica aí o voto de Minerva, certo, do presidente do STF, o Dias Toffoli, que deve desempatar tudo isso. Na verdade, nós não sabemos o que vai acontecer. Então, somos favoráveis à prisão da segunda instância. Acho que o Brasil todo, com exceção de alguns advogados também bandidos, que querem apoiar e soltar os seus clientes bandidos de facções criminosas como PT e todos os partidos de esquerda. Querem botar o Lula na rua. Isso é um absurdo. Eu já estava tocando com relação à questão do PT, deixar bem claro para quem assiste o Ponto de Vista é o seguinte: você que nos acompanha, talvez você pode não ter conhecimento. Eu acho muito difícil qualquer brasileiro não ter conhecimento do que realmente está acontecendo. Esse partido é o partido que colocou o Dias Toffoli. Ou seja, a decisão final, né, Jatobá, desta situação, desta votação, vai ficar a cargo do Dias Toffoli, que foi colocado aonde está hoje pelo, então, presidente presidiário Lula, do Partido dos Trabalhadores. Né? É, exatamente, mas olha bem, nós somos favoráveis o dia que o STF foi escolhido via voto direto, onde a população vai votar quem vai ser da Suprema Corte. O dia que esse país fizer isso, nós podemos resolver muitas coisas no nosso país. A gente está vendo aí, Jatobá, os acontecimentos lá no Chile. Existe uma séria preocupação, tanto do governo, quanto de nós da imprensa, quanto da própria população mesmo, de um caos se instalar no Brasil. Principalmente, eu queria que você comentasse com o pessoal que nos acompanha, as consequências da liberação tanto desse presidiário, ex-presidente, quanto dessa quantidade enorme de presos aí. Qual a consequência disso, prática, com relação à população do nosso país? Bom, só voltando ao Chile, é o comunismo querendo voltar, sabe? A qualquer custo. Dizem, né, que essas coisas que estão acontecendo, essas manifestações, tá, tem o dedo, certo, da esquerda brasileira, do petismo e do Foro de São Paulo. Na Bolívia, o que está acontecendo? Certo? Eles se manterem no poder, a Venezuela se manterem no poder. Certo? Esse é o meu ponto de vista. Jatobá, para a gente encerrar então esse primeiro bloco do programa Ponto de Vista aqui na Tribuna Regional, existe uma lista de 38 pessoas envolvidas só na Lava Jato
que serão liberadas com essa decisão do Dias Toffoli, que, no meu ponto de vista, eu tenho certeza que ele vai votar para a liberação dessa bandidagem toda. Inclusive, nós temos pessoas do PT aqui de Londrina que serão liberadas aí nesse presente de Natal próximo aí, né? A possibilidade, certo, não é só dessas pessoas, né, do crime do colorinho branco irem para as ruas, mas sim o assassino, o pedófilo, que vão voltar às ruas. Vocês têm ideia o que é isso? Em Londrina hoje as pessoas não têm mais a segurança de andar no centro dessa cidade, da nossa cidade. 2 assassinatos no centro da cidade, um no Bosque e outro lá na praça, esqueci o nome da praça, na Rocha Pombo. Olha só, certo? Você está voltando do trabalho, certo? Principalmente mulheres, pessoas de idade, um jovem que vai para a escola, não temos mais segurança. Bom, então, em resumo, essa questão do STF, nesse primeiro bloco, é que serão liberados aí todos esses bandidos, mas que o principal objetivo é soltar o ex-presidente, que eu não gosto de dizer presidente, porque ele já não é mais, hoje para mim ele é um presidiário, o ex-presidente presidiário, o Lula. E isso eles levam à última consequência, não pensando em quem mais eles vão liberar, que é isso que o Jatobá falou aqui pra gente. Nós vamos para um pequeno intervalo aqui no seu ponto de vista e nós voltamos já com mais uma notícia e mais um debate para você no ponto de vista na Tribuna Regional. Os assuntos da nossa comunidade ganharão vez e voz na Tribuna Regional TV Web. Programa Comunidade Ativa. Nesta semana, o Comunidade Ativa traz mais um trabalho realizado pelo Grupo Militares e Amigos de Londrina e região. Veja no Comunidade a entrega da casa do Cabo Jacinto, militar da reserva do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. Comunidade Ativa, a vez e a voz da comunidade. Apresentação Roger Inácio, toda sexta, na Tribuna Regional TV Web. Vou contar uma coisa que eu decidi. Quer dizer, que eu decidi não, que nós decidimos, né, meu amor? Ai, tudo de comum acordo, a gente nem brigou, né, meu amor? Escolhemos juntinhos, como a gente escolhe tudo aqui em casa, né, meu amor? Eu já contei pra todo mundo, quer dizer, eu não, nós contamos, né, meu amor? Capemisa Seguradora, há mais de 50 anos, junto de quem decide pela felicidade. Ai, que bom que eu escolhi você, sabe? Minha mãe nem queria, né, meu amor? Aqui na Tribuna Regional TV Web. E agora eu quero que o Jatobá conte para nós a bomba que caiu sobre o PT essa semana, Jatobá. Na verdade, não foi sobre o PT, né? Tem muita gente boa no PT, vocês acreditam? Muita gente boa. Né? E a maioria deles também não aparecem mais. Mas a bomba é em cima do ex-presidente e atual presidiário, certo, da Polícia Federal de Curitiba, Luiz Inácio Lula Nove Dedos da Silva, o bandido, o maior crápula que existe nesse país. Então o senhor Marcos Valério, certo, em depoimento à Polícia Federal, informou que Luiz Inácio Lula da Silva foi o mandatário do assassinato do ex-prefeito Celso Daniel. Quem que matou Celso Daniel? E agora a gente sabe quem mandou matar Celso Daniel. Vamos ver se a justiça vai apurar isso, tá? Porque algumas pessoas já estão dizendo, mas não tem prova. Como que não tem prova? Nada sobre o Lula tem prova, né? Eu acho bastante interessante o posicionamento dos petistas com relação a essa situação de dizer, não existem provas. Como não existe prova, gente, se foi condenado em várias instâncias, o ex-presidente presidiário Lula foi condenado em várias instâncias, com provas substanciais.
judiciais, ninguém vai condenar ninguém sem ter provas. Uma coisa interessante é o que o Jatobá disse. Vamos deixar claro o seguinte, tudo isso demanda de investigação e tudo que nós dissemos aqui é baseado naquilo que saiu no depoimento dessas pessoas acusadas. Um detalhe que eu acho bastante interessante é que surgiu uma chantagem no meio disso aí. Aí a pergunta que eu te faço, que é bastante interessante, para você que nos acompanha e para você, Jatobá, é o seguinte, quando você é chantageado, que não é o nosso caso, nem o meu, nem o do Jatobá, graças a Deus, nós temos índole e nós nunca seremos chantageados com razão. Se você não deve, você não teme. Se você está sendo chantageado, se alguém chega para o Roger Inácio e vai dizer assim, Jatobá, eu vi determinada coisa errada sua e eu quero tanto, senão eu vou fazer isso, aquilo outro, vou te denunciar, vou colocar na imprensa e tudo mais. O que eu, como uma pessoa que tem índole, vou fazer? Eu vou dizer para você, meu amigo, PT saudações, boa sorte para você e o máximo que você vai ganhar é um processo. Nesse caso específico da morte do Celso Daniel, a gente tem conhecimento de que o suborno foi pago. E muito bem pago, tanto que quem recebeu, segundo informações da Polícia Federal, segundo informações do Ministério Público, recebeu aí, fruto dessa chantagem, milhões, que se tornou um empresário fortíssimo, segundo as acusações, principalmente da revista Veja. Então eu te pergunto o seguinte, para você que nos acompanha, a você, Jatobá, que você deu seu posicionamento. Se você está sendo chantageado e você não deve nada, você vai pagar o suborno? É claro que você não paga. Isso chama-se achaque. Isso é muito comum, certo? Para quem deve, né, a pessoa fica sabendo da informação e vai pressioná-la, sabe? Né? Se você pagou, é porque realmente você está devendo, né? Com certeza, e não quer que isso saia na imprensa, que as pessoas fiquem sabendo. Perfeito, então, nós vamos para mais um intervalo no ponto de vista e nós debatemos nesse bloco a bomba que caiu sobre o Deus da seita da missa negra, o ex-presidente presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou para o intervalo e volto já já com mais um bloco do programa Ponto de Vista. Velocidade, facilidade de navegação, muito mais notícias e informações para você ficar atualizado dos acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. 24 horas por dia, direto da redação. Se você não viu ao vivo, siga no Tribuna Online e não perca nada. Tudo o que você procura rapidinho, sem perder tempo. Novo Tribuna Online. Mais conteúdo. Seu amiguinho fiel agora conta com um novo conceito em hospedagem e serviços especiais. Conheça a House Pet Fiel, centro de lazer e bem-estar animal. A House Pet Fiel disponibiliza serviços especializados como daycare, dia da creche, higienização e embelezamento, atendimento veterinário especializado, táxi pet e muito mais. Venha conhecer a House Pet Fiel. Agende uma visita pelos fones 3304-8642 e o WhatsApp 43996528873. House Pet Fiel, centro de lazer e bem-estar animal. Seu amigo fiel, sempre em casa e em família, mesmo fora de casa. Estamos de volta com o seu programa Ponto de Vista aqui na Tribuna Regional TV Web e o nosso entrevistado de hoje, do primeiro programa, é o nosso amigo Jatobá, pessoa que tem bastante conhecimento na área política, principalmente na nossa cidade, e que traz para a gente uma luz sobre os principais fatos da semana no Ponto de Vista. E uma das notícias bastante importantes, Jatobá, e você que nos acompanha, é a finalização, entre aspas, da novela do transporte coletivo da cidade de Londrina, né? Exatamente. Certo? Tem alguns questionamentos a fazer, principalmente ao poder público, ao prefeito Marcelo Bellinati, a
direção, certo, do transporte coletivo Grande Londrina, eu pergunto, certo, a primeira pergunta que o prefeito nunca me responde, por que a CMTU não dividiu o lote 1, que significa, se eu não me engano, 2/3, é o maior lote. Por que não subdividiram lá em 2 ou 3 lotes, para que outras empresas menores, mas que não perdesse a qualidade, pudesse vir para a licitação? Por que não fizeram isso? A outra pergunta que eu faço agora é para os administradores do transporte coletivo Grande Londrina. Vocês disseram que não queriam mais participar, que não tinha mais interesse de estar em Londrina, depois de tantos anos aí, certo? Que a Londrina, queira ou não, já pegou um certo amor por essa empresa, né? Bom, enfim, e de repente, misteriosamente, foram para a licitação, como únicos, e ganharam a licitação, com a tarifa de R$ 4,30. E no início do ano, será que vai ter novamente, certo, greve dos motoristas, como sempre acontece? E os nossos cobradores? Todos perderão os empregos? Então são questionamentos que eu faço que ninguém responde para a população. E que a imprensa, que teria que ter a responsabilidade, toda a imprensa de Londrina, não faz esse questionamento. Por quê? Qual é o mistério? O que tem por trás, né? O que tem por trás disso, Roger? Exatamente. Um detalhe importante também, que eu acho que é importante citar, é o que passaram os trabalhadores, tá? Eu vou só me ater à questão dos trabalhadores. Os demais itens você já meio que esclareceu pra gente, a gente não pode comprovar nada, não pode afirmar nada, mas que é estranho não deixa de ser. Agora, eu também vou incluir nesse debate nosso o sindicato dos trabalhadores. Eu tenho conhecimento com o pessoal que é motorista, que é cobrador, e eu acompanhei de perto, com alguns amigos meus, o sofrimento que passaram essas pessoas enquanto rolou por aí essa novelinha mexicana do transporte coletivo. Sim, sim. O estresse que essas pessoas, a dúvida que essas pessoas tinham, se essa empresa vai ficar, se não vai, ora dizia que ia, ora dizia que não ia, e enquanto isso, no meio desse tiroteio todo, o prejudicado foi o trabalhador. Estresse psicológico, trabalhando estressado, o risco até do passageiro com os trabalhadores nessa situação. Mas isso não vai mudar nunca, pode esquecer. É sempre os funcionários, é sempre o consumidor. Tá? Mas um dado que eu tenho, e eu fico muito feliz com tudo isso, que entre 10 pessoas que usam o transporte de alguma forma, apenas 2 ou 3 usam o transporte coletivo, como a Grande Londrina, a Londrisul. 8 já estão usando os aplicativos de Uber, 99, etc. Muito mais conforto, né? Te leva exatamente aonde você quer, na porta do estabelecimento, ou no local, na sua casa. E isso veio para mudar um monte de coisa. Então, certo, fiquem de olho nesses aplicativos, né? Comece a usar mais esse tipo de coisa, porque eu tenho certeza absoluta, ou melhora o transporte coletivo, ou então acaba. Ele vai acabar quebrando por falta de usuários. Exatamente. Um comparativo bastante interessante nisso que você está falando, Jatobá, é comparar, por exemplo, 2 pessoas vindo ali do Xangri-Lá. Estou falando isso porque eu já passei por isso e fiz esse cálculo. Nós gastamos R$ 8,60 para virem 2 pessoas ali do Xangri-Lá, aqui na Zona Norte, onde é hoje o estúdio da Tribuna. Certo. Dividindo, dá R$ 4,00 e pouquinho. Só que olha a diferença. É o que você falou, o veículo te pega na porta e te deixa na porta, sem risco, sem aperto, sem você ir em pé. Uma outra questão também no transporte coletivo, e que a gente vai bater muito em cima, e vocês podem estar preparados para isso, é a questão da qualidade dos veículos. Há pouco tempo atrás, nós tivemos aí, Jatobá, você deve ter conhecimento disso, de alguns acidentes
segundo informações, não estou alegando isso, mas segundo informações, por falha na manutenção dos veículos. Nós tivemos aqui no Lago Cabrinha, eu não me recordo, mas faz mais de ano isso aí, que um veículo despencou ali morro abaixo e acabou parando ali na beira do Cabrinha, machucou passageiro e tal. Você que está nos assistindo, com certeza deve ter visto isso. Quando era, você falou bem, a saudade do tempo da Grande Londrina no tempo do Lopes. Sim. A renovação da frota era permanente. Sempre, eu gostava, quando eu era moleque, eu tenho uma admiração muito grande por ônibus, pela aviação Garcia, por exemplo, pela Grande Londrina que eu tinha, hoje infelizmente não tenho mais, porque é isso que está nos apresentando. Mas na época do Lopes, quando era a família Lopes no comando, não era mil maravilhas, mas era muito aquém, muito melhor do que nós temos hoje. A gente ficava esperando o final do ano para andar de ônibus novo, que era renovada a frota todo ano da transporte coletivo Grande Londrina. Jatobá, no tocante ao valor da tarifa, foi fechado esse valor na licitação em 4,30. Você tem conhecimento se existe ali nesse contrato, não sei se você leu esse contrato, existe alguma previsão já de aumento logo no início do ano aí desse valor da passagem? Olha, não tem conhecimento e isso não vai estar em contrato, mas pode ter certeza que isso vai ocorrer. Tenha certeza absoluta que isso vai ocorrer. Né? O que acontece, na verdade, Roger, né, é que a empresa realmente não suporta tudo isso. Não suporta pagar cobrador. É verdade, isso é verdade. Eu sou empresário e eu sei disso. Né? A carga é muito grande. E o negócio ficou oneroso. Ficou oneroso. Esse tipo de transporte, na verdade, logo vai virar coisa do passado. Pode ter certeza que eu estou falando. As pessoas buscam cada vez mais segurança, um trajeto mais curto. Eu tenho que pegar o 437, tenho que ir no terminal pegar o 438 para chegar não sei aonde. Isso tem que acabar. Olha só, gente, a modernidade chegou no nosso mundo. As tecnologias estão extremamente avançadas, não podemos virar as costas para isso. Né? Então você pode ter certeza, esse tipo de transporte vai ficar cada vez mais caro. As pessoas perderão os seus empregos. E se você aí, funcionário da Grande Londrina, da Landrisul, começa a ver outro tipo de coisa. Eu acho que o Uber ou 99, certo, pode ser aí, certo, um caminho, principalmente para motoristas. O cobrador, eu não sei o que dizer, mas muitos perderão os seus empregos. Então, fiquem atentos que isso pode ocorrer. No caso dos cobradores, isso já vinha ocorrendo, né? O sistema de bilhetagem eletrônica já foi implantado, cada dia eles foram tirando gradativamente. Roger, eu lembrei de uma coisa aqui. Em 1995, eu morei em Milão, na Itália. Não, lá atrás já era velho essa situação. Não tinha mais cobrador, era catraca eletrônica. Você comprava, certo? Nós chamávamos de tessera, é um bilhete. Tessera já é uma palavra italiana. Comprava o bilhete, né, lá com uma carga, por exemplo, de 10 passagens. E chegava na catraca eletrônica, abria e entrava no ônibus. Isso é coisa antiga, coisa velha. Eles vão implantar isso e os cobradores perderão os seus empregos. Pode ter certeza do que eu estou falando. A única coisa aí que talvez seja uma solução tupiniquim é o cartão conciliado com o motorista cobrando, né? Queria que você comentasse isso também, porque eu acho isso um absurdo, eu acho extremamente perigoso e errado o motorista que dirige o próprio ônibus e cobra ao mesmo tempo. Quer dizer então que ele para o ônibus, isso eu já vi, tá? Isso eu já vi lá atrás, quando eu tinha lá uns 15 anos, era dessa maneira. Ele para, cobra, espera, um trajeto que seria feito em 20, 30 minutos, então agora vai ser feito em 1 hora. O que vai ocorrer se isso, né, for implantado? Eu não acredito nessa hipótese, não acredito. Né? Isso é voltar a 30 anos atrás. Não, isso não vai acontecer.
Mas as pessoas buscam cada vez mais o seu conforto, como eu já disse antes. Então as pessoas vão cada vez mais buscar outro tipo de transporte alternativos, né? E o que eu gostaria mesmo, certo, que se liberasse no nosso país, são pequenas empresas, várias empresas, como o transporte escolar. Por que eu não posso, então, ter um transporte e fazer o transporte de pessoas, como o Uber? Vai, o Uber, para carregar lá 15, 20 pessoas. Por quê? O que acontece? O poder público quer privilegiar quem? Os grandes empresários? É isso, é o jogo? É uma maneira, não estamos aqui alegando que seja isso que ocorra na nossa cidade, né? Mas acontece. Sempre tem aquele favorecimento para um, para outro. E em casos, como no caso, nós estávamos falando no bloco anterior, com relação ao Celso Daniel. Existia uma empresa de ônibus envolvida nisso aí, que era um dos acusados lá e tal, que corria esse tipo de situação de suborno, de falcatrua extrema no transporte coletivo lá da região do ABC. Mas, pois bem, eu já estou lá. Mas a solução está vindo aí, né? Ainda falando de transporte, eu vou deixar isso para nós pensarmos, né? Quero a sua opinião, mas a solução vem vindo aí, que é o metrô de Londrina. Aí você me falou de uma piada mesmo, tá? Metrô de Londrina vai acontecer, com certeza, daqui 80, 100 anos. Pode escrever o que eu estou dizendo. Agora, eu só queria concluir uma coisa. Eu sempre falo aqui pelo WhatsApp com o prefeito Marcelo Bellinati. E esses dias ele me chamou por uma postagem exatamente do transporte coletivo, onde eu pedia lá para ele fazer um comentário e não o fez. Então entrou aqui no meu WhatsApp e até ficou um pouco bravo comigo, mas a relação, apesar de não ser próxima, né, a sua gestão, ele colocou lá que ele foi o único cara de peito e usou a palavra macho, tá? Para dizer que ele foi o único cara, tá, que bateu no peito e colocou uma licitação para quebrar o monopólio, certo, do transporte coletivo em Londrina. Aí eu digo para o senhor, prefeito, olha aqui para mim, onde é que está o macho que bateu no peito? Nada disso que o senhor escreveu aqui no WhatsApp, se você quiser mostrar depois, porque senão vão falar que é mentira, certo, né? Nada disso aconteceu, né? Então, o transporte coletivo Grande Londrina retornou como bom moço, a salvação da pátria, salvou a cidade de Londrina, né? Mas o que o senhor escreveu para mim aqui não aconteceu. Acabamos ficando reféns da transporte coletivo Grande Londrina. Em resumo da ópera, é isso que aconteceu. É isso aí. Maravilha, então, nós vamos para mais um intervalinho do ponto de vista e eu volto já com o último bloco para você aqui na Tribuna Regional TV Web. Os assuntos da nossa comunidade ganharão vez e voz na Tribuna Regional TV Web. Programa Comunidade Ativa. Nesta semana, o Comunidade Ativa traz mais um trabalho realizado pelo Grupo Militares e Amigos de Londrina e região. Veja no Comunidade a entrega da casa do Cabo Jacinto, militar da reserva do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. Comunidade Ativa, a vez e a voz da comunidade. Apresentação Roger Inácio, toda sexta, na Tribuna Regional TV Web. Quem manda lá em casa sou eu. Ah, lá em casa também, sou eu e minha mulher. Como assim? A gente decide tudo junto. Outro dia ela queria ver a novela e eu o futebol. A gente decidiu pela novela. Hoje mesmo ela queria levar a mãe dela lá pra casa. E? Já tá lá, sem briga. Capemisa Seguradora, há mais de 50 anos, junto de quem decide pela felicidade. Alô? Oi, meu amor. Sim, meu amor. Claro, meu amor. Já tô indo, meu amor. Beijo. Tá bom que na sua casa quem manda é você, né? Meu amor! Peraí. Capemisa, as pessoas seguras são mais felizes.
Web, eu sou o Roger Inácio e este é o último bloco do programa Ponto de Vista na Tribuna Regional. Hoje, o nosso entrevistado e convidado é o Jatobá, que tem bastante conhecimento da área política e também das notícias importantes da nossa cidade. Jatobá, vamos tocar num assunto aqui bastante sério, que é levar ao conhecimento, um pouco o conhecimento das pessoas que nos acompanham, um pouco do que é, como funciona a Câmara Municipal de Londrina. Eu queria que você explanasse para a gente, para nós, da Tribuna Regional, para o pessoal que nos acompanha, alguns dados importantes que você que está em casa, de repente, não saiba. Então o Jatobá vai fazer uma explanação em detalhes de um pouco da vida da Câmara Municipal da cidade de Londrina. Bom, falar da Câmara Municipal é muito complexo demais, né? Eu queria focar, certo, para que a população de Londrina saiba quais são os gastos, a grosso modo, da nossa Câmara de Vereadores do município de Londrina, certo? Olha, não fique chateado, não vai dar um ataque cardíaco em você, mas a Câmara Municipal de Londrina tem um gasto anual de 40 milhões de reais. Você que está nos assistindo aí, certo? Pega aí um dipirona, certo? Alguma coisa aí, já coloca do lado. Isso significa que 3 milhões e 660 e poucos mil, a grosso modo, custa a Câmara Municipal de Londrina mensalmente. Trocando em miúdos, a Câmara Municipal de Vereadores de Londrina custa 100 mil reais por dia. E aí você fala para mim, certo? Mas aí quais são as tarefas? Por que o vereador existe? Basicamente para duas coisas só: criar leis e fiscalizar o executivo, o prefeito e todas as suas ações. Aí quando você verifica o projeto, os projetos de cada vereador, pasmem vocês. A pessoa fica 4 anos e tem 3 projetos, 4 projetos, 6 projetos. Acho que o que mais tem projetos na Câmara Municipal de Londrina é exatamente o presidente. Se eu não me engano, são 6 projetos. Se eu falhar aí, ô presidente Nantes, o senhor me desculpa, mas até o momento o senhor é o recordista com 6 projetos. Mais de 100 e poucos projetos vieram do Executivo. Então eu pergunto, por que Londrina tem 19 vereadores? Eu não consigo entender isso. Como eu não consigo entender lá em cima, com 546 deputados, eu não consigo entender isso. Não consigo entender isso. E outra coisa, só para finalizar essa parte, né? Os projetos, a maioria são honrarias. Pegam lá o Roger e olha, você prestou um grande serviço, certo, à comunidade, e eu vou te homenagear, certo? Tudo bem, é legal isso. Tem muitas pessoas que precisam ser homenageadas, que prestam serviços relevantes. Tem aí o Palhaço Pirulito, que vai ser agora dia 31 homenageado, um serviço que ele faz gratuitamente, certo? Nas periferias da cidade, maravilhoso. Eu conheço o trabalho do Palhaço Pirulito e é legal isso, mas fazer parte como estatística de projeto, isso é um absurdo, é o fim do mundo. Olha, me desculpe vocês, mas 19 vereadores para o município de Londrina, com a qualidade que está, é lastimável. Outra questão bastante importante, Jatobá, é que, infelizmente, a Câmara de Vereadores de Londrina, ela figurou na imprensa, tanto da cidade, quanto do estado, quanto do país, envolvida em escândalos terríveis, né? Nós tivemos aí situações escabrosas envolvendo vereadores, com essa história de zoneamento e tal. Aí ficou essa novela toda, enquanto girava essa novela, todo mundo se escondendo, todo mundo afastado, e os trabalhos com certeza ficaram parados, trabalhando em prol de apagar esse fogo todo. Por um bom momento, né, acho que, se eu não me engano, 8 ou 9 meses, nós pagamos por 21 vereadores. Né? A Câmara tem 19 cadeiras, mas com o afastamento de Rony Alves e Mário Takahashi, afastados, porém não cassados.
a população de Londrina, a Câmara Municipal de Londrina, tinha a obrigatoriedade de pagá-los, o salário de cada um. Então nós pagávamos por 21 vereadores. Agora que os 2 retornaram, né, por uma autorização assim que a gente não concorda pela Justiça, né, mesmo o Ministério Público solicitando o afastamento, certo, dos 2 por muito tempo, né, a Justiça não acatou, certo, a decisão o chamamento, né, do Ministério Público e fez com que o último agora, Rony Alves, voltasse. Então eu gostaria de agradecer aqui ao Jatobá pela participação nessa primeira edição do programa Ponto de Vista da Tribuna, agradecer a você que nos acompanhou, as suas considerações finais, a deixar o seu contato para quem precisar de alguma coisa, de alguma informação importante que possa tirar com você hoje, Jatobá. Eu queria que vocês acompanhassem a minha página, Jatobá, bate lá Jatobá, certo? E lá vocês vão encontrar as atrocidades que acontecem no nosso Brasil, no nosso estado e na nossa cidade. Muito obrigado, certo, pela oportunidade, Roger. Muito obrigado aqui ao nosso Câmara, né, que ninguém se mostra, a nossa assistente, né? Obrigado pela equipe maravilhosa que você tem aqui. Espero fazer aí uma grande parceria, certo? Com muita honestidade com vocês. Perfeito, então. Você que nos acompanha, eu deixo o nosso abraço. Lembrando você que o nosso site é www.tribunaregionaltvweb.com.br. Acesse e assista a Tribuna Regional 24 horas por dia. Vou repetir o nosso site, www.tribunaregionaltvweb.com.br. Até a próxima edição do nosso programa Ponto de Vista na Tribuna Regional TV Web.